Olá pessoas, eu sei que eu tô extremamente atrasado, me perdoem, mas eu também sei que ninguém assiste esses vídeos. Mas enfim, tá aqui tudo que eu assisti em setembro de 2025. Eu comecei o mês com A Vampira Boneca, um filme japonês dos anos 70. Isso era pra ser um filme japonês de terror. Logo era pra ser um filme fenomenal. Não foi. Foi um filme bem marromeno. É a história de um casal que começa a suspeitar que uma vampira assombra uma casa mal assombrada e algumas coisas acontecem e honestamente eu tava entediado no meio desse filme. Caraca, Japão, como é que você faz um filme de terror que não é incrível? Ah, eu completamente esqueci que vi esse filme e duvido que eu vá ver de novo. Depois eu assisti Longa Jornada Noite Adentro, um filme baseado numa clássica peça de Eugene O'Neill. Esse filme é um tour de force, não só porque são 2 horas e 40 minutos apenas de diálogos, como também é uma incrível exploração no mundo do vício de drogas. Katharine Hepburn é uma das melhores atrizes que já existiu na história do planeta, e esse filme é um tour de suas habilidades. Nossa senhora, como essa mulher atua bem. Todos os outros atores do filme também são muito bons, mas ela rouba o show. Um excelente filme com excelentes atuações, e é o que você espera de um filme baseado numa peça de teatro tão icônica. Depois assisti O Chá Amargo do General Yankee, um filme de Frank Capra. Ai, como é difícil falar que eu gostei de um filme que faz uma coisa que nos dias de hoje não é aceitável. Se você nunca viu esse filme, é um filme sobre pessoas chinesas, sobre uma mulher que é sequestrada por um general chinês, e o general chinês é interpretado por um ator branco. Eu não consigo esconder o meu desgosto quando eu vi um ator branco tendo que fingir ser asiático, mas ao mesmo tempo não dá pra negar que o filme me ganhou o coração. Eu tenho um fraco pelos filmes do Frank Capra, ele provavelmente é meu diretor da época de ouro de Hollywood favorita, por causa da sua empatia e humanidade que seus personagens têm. E esse filme foi bom ver pra descobrir mais de sua filmografia. É um filme bom, bem feito, alegre, não é nem de longe tão bom quanto outros filmes que eu já vi do diretor, mas é aceitável. Quer dizer, tirando o Yellowface, não. Depois eu vi a Mari. Esse é um filme independente feito por cineastas gaúchos e... eu gostei. Eu aluguei ele no Google Play, eu não sabia nada sobre esse filme, um amigo meu que recomendou que eu assistisse e achei ele bem legal. Acho que o maior problema do filme é a falta de orçamento. Eles estão tentando contar uma história muito maior do que o orçamento percebe. Dá pra ver que esse filme não teve orçamento, que foi tudo feito na guerrilha, na broderagem, algo que eu sempre respeito nos cinemas. Mas também não teve nada de muito especial. Eu acho que a pegada de fazer esse filme acontecer no apocalipse e a gente nunca sentir que tá rolando um apocalipse foi meio desapontador. Mas é um romance legal, conta uma história bem feita, e pra quem estuda cinema independente, é um trabalho que eu gosto bastante. Depois assisti Abraham Lincoln Caçador de Vampiros. Que filme idiota! Esse filme é idiota no melhor sentido da palavra. Não, como é que você vende um conceito do tipo Abraham Lincoln Caçador de Vampiros? Se você não sabe quem é Abraham Lincoln, ele é o presidente americano que acabou com a escravidão nos Estados Unidos. Vamos pegar esse cara e fazer ele lutar com vampiros. Vamos pegar esse cara e fazer ele lutar com vampiros. Por que não? Por que não? Por que não? Vamos fazer uma loucura dessas. Cinema. Absolute cinema. Eu amei esse filme. Eu achei esse filme divertido pra caralho. Tipo, o filme sabe exatamente que tipo de filme é e não esconde. É divertido. É legal. Gostei. Outro filme que eu vi foi O Tempo de Morrer. Esse é um filme clássico de faroeste feito pelo Robert Fletcher, um diretor antigo, e é meio que aceitável. Não é tão ruim quanto outros filmes de faroeste que eu já vi, mas também não é nada de espetacular. É mais um faroeste, mais do mesmo. Na verdade, a história por trás do filme é mais interessante que o filme em si. Aparentemente, o ator principal do filme estava devendo dinheiro pra máfia e por isso ele teve que fazer esse papel. Não é nem de longe um dos melhores faroestes que eu já vi. Eu gostei pra caralho do personagem bêbado do juiz e foi bem feito. Depois assisti o documentário Free Solo. Esse é um documentário sobre uma coisa que eu nunca na minha vida vou fazer. Esse é um documentário sobre algo que eu nunca vou fazer na minha vida, que é praticar alpinismo sem cordas de segurança. O filme conta a história de como um cara chamado Alex resolve escalar uma montanha com as mãos. E assim,
nego, como é que eles filmaram isso? Literalmente tem algumas cenas desse filme que você fica, como é que você filmou isso? Teve alguns momentos que eu realmente fiquei suando frio de quão absurdo que eram as situações que os personagens estavam vivendo. O Alex, que é um ser humano normal, parece um cara decente, mas um péssimo namorado. E assim, cara, você vê esse filme com o cu na mão, porque esse filme te deixa com medo. Você fica nervoso e ansioso porque alguém ia fazer uma coisa dessas. Não sei. Eu respeito pra caralho, foi realmente uma das coisas mais emocionantes que eu vi no cinema esse ano. Mas é o tipo de coisa que eu agradeço que eu vi no conforto da minha casa, no sofá, e não no cinema. Porque eu teria quase desmaiado se eu tivesse visto isso na tela grande. Depois eu assisti A Criatura da Lagoa Negra. Eu assisti esse filme me preparando para o vídeo de Halloween que eu vou gravar em breve. E foi, na minha opinião, o melhor filme dos monstros da Universal. É um dos raros filmes de monstros que não é baseado em nenhuma obra existente. E por isso então o filme cria sua própria mitologia. Eu sou muito fã da Criatura da Lagoa Negra, não só porque o monstro é brasileiro, como também é um dos poucos monstros que tem sua própria mitologia. É um filme que eu gostei bastante, extremamente bem executado, as cenas debaixo d'água são melhores do que eu imaginava, e acho que esse filme é o melhor filme da época de ouro dos monstros da Universal. Assista, é muito bom. Então eu assisti o clássico Star Wars. Eu acho que faz mais de 8 anos que eu vi qualquer coisa relacionada com Star Wars, e considerando o fato que vai fazer 10 anos desde que a nova trilogia se reiniciou, eu resolvi assistir onde é que tudo começou. E assim, é um ótimo filme. Realmente é um filme muito excepcional. Claro que eu sei a história por trás do filme, e esse filme foi salvo na edição pela mulher do George Lucas da época, mas é um filme bem fantástico. Eu assisti a versão modificada, que o George Lucas alterou um bando de coisas, colocou um bando de efeitos especiais que ninguém pediu, e assim, atrapalha um pouco? Atrapalha. Mas são só por 20 segundos. Para de reclamar, caralho. Foi um filme muito bom, foi muito divertido. Eu duvido que eu vou ver outro Star Wars tão cedo, mas eu consigo entender por que é que muita gente ama essa franquia. Afinal de contas, é um excelente filme. Depois eu assisti Feitiço da Lua. Esse filme conta uma história de uma mulher, interpretada por Cher, que se apaixona pelo irmão do noivo. Cara, eu me apaixonei por esse filme. Faz tempo que eu não vejo uma boa comédia romântica, com mais romance do que comédia, e esse filme foi sensacional. Eu amei os personagens. O filme conseguiu fazer o Nicolas Cage um ator atraente. Conseguiu fazer, cara, eu me senti atraído pelo Nicolas Cage. Que porra é essa? É um filme bastante nova-iorquino, especialmente bastante americano, italiano, nova-iorquino, e mostra realmente um universo que eu não conheço, que é algo que eu sempre gosto dos filmes. Eu gosto quando os filmes mostram pessoas e comunidades que eu normalmente não tenho contato. É um filme que eu gostei bastante, provavelmente o melhor filme de comédia romântica que eu vi em um bom tempo. E assistam, ele é muito bom. Depois eu assisti O Último Azul. Muitas pessoas dizem que esse é um episódio de Black Mirror brasileiro. E apesar de eu não considerar isso um fato, eu definitivamente considero como um dos filmes mais importantes que o Brasil fez esse ano. O filme conta a história de velhos, como pessoas de uma certa idade são abandonados e simplesmente seus desejos e suas tripulações não são respeitadas. E ao mesmo tempo conta como que mesmo na terceira idade você pode lutar pelos seus direitos. De uma maneira muito rica, anticapitalista, de vou viver no meio do mal. Esse é um dos melhores filmes brasileiros que eu vi esse ano, provavelmente o melhor filme brasileiro que eu vi esse ano. Rodrigo Santoro tem uma participação muito boa. E temos, é claro, o Adanilo, que está se tornando um dos atores brasileiros de mais renome aqui do país no momento. Veja esse filme no cinema se você puder, porque ele é excepcional e eu gostei bastante dele. Depois eu assisti uma bela e bonita jornada do diretor Konagawa. Eu tô na minoria, já que parece que só eu que gostei desse filme. Esse é um filme de realismo mágico com Colin Farrell e a Margot Robbie. E assim, é bem feito. É um casal que funciona, que passa por uma jornada interessante, uma jornada de realismo fantástico, já que eles vão para lugares nos passados que nunca é explicado como é que eles conseguem isso. E é bem feita. Eu não sei se é tão bem feita quanto outros trabalhos do Konagawa, como por exemplo Columbus, que é um filme que eu gosto mais, mas é um filme gentil e calmo. Eu acho que é o tipo de filme que, se você souber o tipo de narrativa que está contando, que é o realismo fantástico, talvez você goste mais. Eu gostei do filme, mas eu sei que eu tô na minoria, porque muita gente não tá gostando desse filme. Mas assim, eu gostei. Depois eu assisti Um Sonho de Liberdade. Essa já deve ser a 4ª ou 5ª vez que eu vejo esse filme e ele continua fenomenal. Eu quero dar um soco na cara do Frank Darabont, porque como vocês fazem um filme desse como primeiro filme?
Como é que você faz um filme tão humano, tão gentil, tão impactante como seu primeiro trabalho como diretor? Vou te dar um soco, seu desgraçado, mas assim, esse filme é fantástico. Se você nunca viu Um Sonho de Liberdade, veja. Não vou chover no molhado. Todo mundo que viu esse filme concorda. É um dos melhores filmes já feitos. Depois de assistir, Se Ficar, o Bicho Morde. Esse filme é um filme sobre o ideal americano muito divertido. O filme conta a história de um grupo de garotos que, no meio das férias de verão, fazem brincadeiras, jogam jogos de beisebol para passar o tempo e se divertem. É o tipo de filme que poderia ter sido feito pelo Spielberg, mas outra pessoa fez. É um filme muito divertido, eu tenho um amigo meu que provavelmente iria amar esse filme, e é simplesmente um clássico. Você vê crianças se divertindo de uma maneira pura e inocente, e até mesmo as fantasias que eles têm acabam se tornando realistas. É um filme bem legal. Eu me diverti vendo ele, eu gostei de ter visto, e eu provavelmente veria de novo. Se você quer um filme divertido, apesar de bastante americano, eu recomendo esse. Depois de assistir Pacto de Sangue, um clássico do Billy Wilder. Faz já uns 5 ou 6 anos desde a última vez que eu vi esse filme, e esse filme continua sendo uma das pérolas do noir. Nem dá pra chamar de pérola do noir, porque esse é um dos 3 filmes que todo mundo pensa quando pensa em filme noir. A história é cativante, a femme fatale do filme ela é realmente cruel, e o mistério vai se desenrolando de uma maneira bastante interessante. Esse é um filme que, em vez de te mostrar um crime sendo descoberto, ele mostra como é que o filme foi feito e como é que os participantes desse crime tentam esconder isso das autoridades. Um clássico do filme noir que até hoje influencia gerações de cineastas, e é um filme fantástico. Veja se quiser, eu recomendo bastante e é um dos meus filmes noir favoritos. E o último filme que eu vi foi Meus Vizinhos os Yamadas, do Ghibli Fest. Se você perdeu, me desculpe, mas o Estúdio Ghibli está fazendo um festival aqui no Brasil de cinema para comemorar os 40 anos de estúdio. E esse filme foi bom. Não é um filme do Miyazaki, afinal de contas o Miyazaki não é o Estúdio Ghibli, apesar de muita gente pensar isso. Mas foi um filme divertido. Foi um filme que conta o cotidiano de uma família e conta de uma maneira bem humorada, bem interessante e bem estudada. A animação é muito única, algo completamente diferente do Miyazaki, e não vou nem mentir que é o tipo de estilo que eu pessoalmente gosto mais. É o tipo de filme bem humorado que o Estúdio Ghibli não faz com tanta frequência, e é um filme realmente que me deixou feliz. Bem, e foi isso que eu assisti esse mês. O que você assistiu? Deixa aqui nos comentários e te vejo no próximo vídeo.